Pastores Rogério Furtado e Olá, bem-vinda como CP. Eu sou a pastora Lu Furtado, juntamente com os pastores Rogério Furtado e Margarete Ferreira, fomos convocados por Deus para sermos facilitadores deste movimento de Jesus ao seu coração. Logo você que se achava esquecido, não era verdade? Mas isso acaba hoje, porque o Senhor te encontrou, Ele te achou. Você é muito amado e muito amada pelo Senhor. Como CP, ela veio exatamente do coração do Senhor, para o seu coração. Talvez você esteja se sentindo sem valor. Eu quero dizer para você, o Senhor te achou hoje e Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Nos permita ser instrumento de Deus para te alcançar. Se você se interessar em querer saber mais, entre nos comentários do YouTube. Coloca lá o seu @ do Instagram ou o seu e-mail, que a nossa equipe linda, maravilhosa, inteligente, muito sábia, cheia de Deus, vai ter contato com você. Bem-vindo ao Sobrenatural e juntos nós vamos viver o extraordinário. Conosco e com Jesus você irá viver níveis mais profundos com Ele. Bem-vinda como CP, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao lugar onde a presença de Deus é notória e é uma realidade no nosso meio e será no seu também. Bem-vindo a Como CP, Comunidade Cristã Paráclitos Online. Graça e paz, comunidade amada. Tudo bem com vocês? E vamos para mais um devocional abençoado. E a reflexão de hoje que eu trouxe aqui está no livro de Salmos 62, no verso 7, que diz assim: A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Meus irmãos e irmãs, este versículo aqui, o salmista, ele tem Deus como uma fonte de confiança inabalável. Ele reconhece que Deus é a sua rocha firme, é o seu refúgio e que sua salvação e sua honra vêm exclusivamente de Deus. Na parte do versículo aqui que diz: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, aqui ele enfatiza que a salvação e a honra, ela não vem de si mesma, ela não vem de outras pessoas, mas sim de Deus, meus irmãos, só de Deus. E também que Deus é a base sólida em que ele pode confiar, que é a rocha firme, né? E além de tudo, Deus é o seu refúgio, onde ele encontra paz e sossego. Deus é o abrigo seguro contra as tempestades da vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que confiar em Deus como a fonte de salvação, honra e refúgio. Por mais que tenhamos infinitas circunstâncias contrárias, infinitas batalhas, só Deus pode nos ajudar, Ele pode nos sustentar. Amém? Agora vamos para os louvores e que Deus te abençoe poderosamente. Olá, como CP? Bem, agora nós vamos para o momento que todos nós amamos, não é? O momento dos louvores. Vamos louvar ao nosso Senhor. Mas antes eu trouxe aqui uma palavra que está no livro de Salmos 34, no verso 1, que diz: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o salmista, ele declara que o louvor e a bênção a Deus serão contínuos, não apenas em momentos específicos, mas em todo o tempo da nossa vida. Nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Agora, vamos louvar ao Senhor. Que Deus te abençoe.
noite, comunidade amada. Boa noite, como CP. Mais um domingo estamos aqui reunidos para agradecermos o nome do nosso Deus. E nós vamos declarar nessa noite, né, que nós o louvamos, que nós o adoramos em todo tempo, em todo momento, em qualquer circunstância. Nós vamos adorar o nosso Deus. Que você possa celebrar conosco nessa noite através dessa canção. Amém? Nós vamos dizer que a nossa razão, né, a nossa adoração é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. És tu, única esperança que anelo ter. Ó Jesus, nós confiamos, Pai, por quem te fui ajudado. Tua salvação tem alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Aleluia, Senhor. Em todo tempo te adorarei. Todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Aleluia, Senhor, nós queremos, Pai, te louvar, Pai, em todo tempo, Senhor. Nós queremos te agradecer nessa noite, Pai. Muito obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias, Senhor Jesus. Pelo teu amor que não tem fim, Senhor. Aleluia. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, queremos declarar, Pai, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Aleluia, Pai. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, Pai. Nós sabemos o quanto tu és bom para nós, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, como CP, vamos louvar o nosso Deus com mais essa canção, que você possa declarar que o nosso Deus, Ele é exaltado. Nós devemos glorificá-lo, aleluia. Que você possa meditar e cantar de todo o teu coração essa canção. Glória a Deus. Senhor, vamos declarar juntos que Ele é exaltado. Glória a Deus. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado nos céus. Aleluia, Senhor. Ele é exaltado no céu. Aleluia, Pai, Tu és exaltado, Senhor, nos céus. Glória a Deus, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudarás.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Aleluia. Amém, Jesus. Olá, boa noite. Como CP, comunidade amada, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, mais um culto de adoração ao Senhor. E agora nós vamos continuar adorando, né? Porque adorar o Senhor não é só com louvores, com música, mas também com a nossa vida, né? E também com as nossas ofertas e nossos dízimos. Os nossos dízimos é muito importante para a casa do Senhor, porque nos ajuda com as plataformas, nos ajuda com o maquinário, a gente precisa melhorar, não é? Deus é tão bom com a gente. Muitas vezes achamos que Deus não está olhando para a gente. As coisas começam a faltar. No limite da situação, sempre acontece uma coisa boa. O Senhor sempre abre o céu e derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Olha o que está escrito aqui, ó, 2 Coríntios 9, 6, de 6 a 7. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, nós temos que entregar nossa oferta em adoração ao Senhor, com amor e com alegria. A gente não pode fazer isso por obrigação. Sabe por quê? Deus não precisa das nossas ofertas. O Senhor, Ele precisa da nossa alma, da nossa vida, do nosso espírito, do nosso amor. Gente, Ele nos amou tanto, tanto, que deu seu Filho unigênito. Ninguém daria um filho para morrer por uma humanidade podre e perversa como é a nossa. Cheio de gente arrogante, orgulhosa. Nós já fomos curados disso, estamos sendo curados disso, estamos no processo, mas somos todos iguais. Não é? Então, vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos escutar o nosso louvor, né? Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. E tudo que tenho eu derramo aos seus pés. E não importa
E não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Sim, eu encontrei o meu bem maior está em ti. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que está aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que está aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que está aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, né? Vou orar por você que ofertou de coração, com alegria, a comunidade como CP Paracletos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que tu estás sempre atrás das provisões, Senhor. Tu sempre nos dá as provisões que precisamos, Senhor. Deus, te agradeço pelo teu amor, Senhor. Abençoa cada um que ofertou na Como CP, Senhor. E aqueles que não pôde
Olá, Comum CP, querida comunidade cristã Paráclitos, louvado seja Deus, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E nesse momento eu gostaria de ler o texto que nós vamos usar como texto para estudar essa palavra hoje. E está em Mateus capítulo 14, dos versos 22 a 24, que diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada a tarde, estava ali só. Verso 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, acalmou o vento. E tão aproximando-se, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, o que você faria se Jesus te chamasse para andar hoje sobre as ondas, sobre as águas, no meio de uma tempestade no mar? O que você faria? Eu queria que você viesse comigo e procurasse ver aqui o cenário que aconteceu nessa viagem. Os discípulos, obedecendo a ordem de Jesus, entraram no barco e remaram com destino ao outro lado do Mar da Galileia. Quando a gente fala em outro lado, pensa que é outro lado, assim, a margem oposta. Não, ele estava ali, digamos, era o mesmo, a mesma margem, só que a margem fazia uma concavidade, ele ia para a concavidade, para o extremo oposto daquela concavidade, tá? Porque eles saíram, Jesus estava pregando no monte, né, falando, estudando, multiplicando os pães, fazendo o milagre da primeira multiplicação dos pães. Terminou e Jesus despede a população que estava ouvindo. Só que aos discípulos ele manda entrar no barco e eles foram. E de madrugada, durante o translado dos discípulos, ventos fortes e assustadores, rugindo mais do que torcida em final de campeonato, começaram a bater no barco. E eram ventos assustadores. E o mar começou também a ficar revolto. E ondas gigantes se formaram e também batiam no barco com força. E o barquinho começa a balançar mais do que aprendiz de equilibrista em corda bamba. E o barquinho também passou a sacudir os discípulos de um lado para o outro dentro do barco, que parecia mais, os discípulos pareciam mais como bolinhas de jogo de fliperama. Então, você imagina como foi essa sensação de estar ali no meio daquela tempestade no mar. E, de repente, algo muito mais estranho e jamais visto acontece. Alguém caminhando sobre as ondas se aproxima das águas próximo ao barco. E o verso 25 diz que
Já era a quarta vigília da noite. Olha quanto tempo eles ficaram com o mar sacudindo. Aqui no texto fala que Jesus, já à tarde, ele sobe, despede a multidão. Quer dizer, gente, o dia para os judeus até hoje não é de 24 horas como o nosso. É de 12 horas. Começa às 6 da manhã e termina mais ou menos às 6 da tarde, um pouquinho mais. Mas assim, vamos fechar em 6 da tarde. Fecha ali às 6 da tarde. E às 6 da tarde, um pouquinho depois, já é outro dia, tá bom? E Jesus, nesse finalzinho de tarde, veja que eles estavam lá, Jesus multiplicando os pães, e ele despede a multidão e sobe ao monte para orar. Mas antes ele fala, entra no barco e parte para o outro lado, lá para Genezaré. E os discípulos obedecem. E já o barco estando no meio do caminho, já no meio, já na parte da tarde, diz que ele já era açoitado pelas ondas. O verso 24 fala isso. Então eles ficaram no final da tarde, sendo açoitados pelas ondas, até a quarta vigília, quando Jesus chega. Quer dizer, eles marcavam as horas pela manhã. Sabe por quê? Porque eles usavam o relógio do sol para marcar as horas. Agora à noite, como é que eles faziam? Eles dividiam o tempo em 4 vigílias, que no nosso horário seria a primeira vigília de 6 às 9 da noite, de 9 da noite à meia-noite seria a segunda vigília, a terceira vigília seria de meia-noite às 3, e a quarta vigília, onde Jesus chega, seria de 3 da manhã às 6. Então, nesse intervalo, entre 3 horas da manhã, eles ficaram mais ou menos ali de 6 a 5 horas com a tempestade batendo forte neles e quase o barquinho afundando. E Jesus chega. E quando Jesus chega, os discípulos olham uma coisa que eles nunca tinham visto antes, alguém se aproximar sobre as ondas, eles pensam que é um fantasma e começam a gritar. O verso 26 fala isso. Mas Jesus se identifica logo para os discípulos. Gente, tem coragem, tenha bom ânimo, sou eu. Não tenho medo. Verso 27. Apenas Pedro reconheceu que quem se aproximava do barco, andando sobre as águas, era Jesus. Mas ele ainda teve alguma receio aí. Por quê? Porque ele pergunta se era mesmo Jesus. Senhor, se for o Senhor, e aí Pedro vai, manda intercontigo e diz, gente, vem Pedro. E Pedro vai. E quando Pedro vai, ele chega perto de Jesus, mas ele logo cai, se afoga, e Jesus estende a mão, depois entra no barco, quando eles entram no barco, as águas se acalmam, Jesus manda as águas se acalmar, a tempestade acabar, e eles passam para o outro lado, para Genezaré. Bem, essa história, quando eu li, gente, ela parece tão nossa, que eu falei, meu Deus, eu me identifiquei tanto com isso. Sabe por causa de quê? Porque quantos de nós já não teve um momento Pedro na vida? Onde pediu um milagre, mas duvidou no meio do caminho? Quantos de nós já saímos do barco, isto é, da nossa zona de conforto, que o barco era a proteção deles, era a zona de conforto deles, porque o mar estava batendo bravo, e foi em busca do milagre, de uma experiência extraordinária com Jesus, mas durante essa experiência olha para o vento e quase infarta. Bem, eu gostaria de trazer aqui algumas lições que eu aprendi no meu coração e queria dividir com vocês. Lições que essa história traz para edificar e solidificar a nossa relação com o Senhor Jesus, o nosso Messias. E a primeira experiência que eu gostaria lição que eu gostaria de trazer para vocês, é que nem sempre obedecer a Deus e a sua palavra nos leva a lugares fáceis e confortáveis. Mas por que os discípulos estavam então no meio do mar? Porque aquela região era muito propensa também de ter tempestade. A região do Mar da Galileia era uma região muito propensa a ter esse tipo de tempestade, sim. Os historiadores falam isso. E por que os discípulos então foram? Porque eles obedeceram o comando de Jesus. No verso 22, Jesus fala isso. Olha, se apresse, pega o barco e passa para o outro lado, vá para Genezaré. E os discípulos estavam no mar porque Jesus os enviou para que fossem para o outro lado do Mar da Galileia. Gente, o princípio fundamental de todo milagre
é obediência. Muita gente, sabe, pensa que Isaac Newton, né, que fez as leis de Newton da física clássica, ele falou só de física. Lê do engano. Isaac Newton falou mais da Bíblia do que da física. E uma das coisas que Isaac Newton falou que me chama muita atenção, ele disse que o milagre da transformação de água em vinho só acontece quando o milagre da obediência precede a súplica. Então, eu acho isso interessante porque alguém já disse que vale mais 1 grama de obediência que 1 tonelada de oração. Às vezes a pessoa ora, vai para a vigília, vai para as reuniões de orações, mas se não obedecer a palavra, o que adianta você ir lá? Deus vai ouvir sua oração? Eu já vi gente indo para a vigília, indo para a oração, e falando até em língua estranha, mas chega em casa, brigava com todo mundo, xingava todo mundo. Eu falei, gente do céu, mas como é que esse negócio? Tudo bem. Mas ainda continua isso valendo. A obediência é o principal ingrediente para que o milagre de Deus se cumpra na nossa vida. E a segunda lição que eu posso tirar dessa história é que Deus pode permitir tempestade na nossa vida, mas Ele nunca nos deixa sozinho nela. O verso 24 fala que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Deus, irmãos, permite a tempestade, mas Ele usa a tempestade para revelar o poder dele na nossa vida e aumentar a nossa fé. E sabe demais? O que mais? Às vezes, as bênçãos de Deus que nós desejamos tanto, às vezes ela aparece para nós, ela surge na nossa vida num embrulho, num invólucro, chamado de dificuldade, chamado de problema. E a gente tem que desembrulhar isso. A gente tem que tirar esse invólucro. E parece, sabe o quê? E parece que Deus, nessa hora que a gente está desembrulhando esse invólucro, chamado problema, chamado dificuldade, parece que Deus, nessa hora de desembrulhar esse embrulho, ele fica quietinho. Ele não fala nada. Igual professora na hora da prova. Você já viu quando você dá, professora? Professora, você pode tirar uma dúvida aqui minha na prova? Ah, não sei não. Parece que dava amnésia nela, não sabia nada. Não, professora, sabe tudo, só que ensina pra gente, não dá para ensinar. Não, ela não sabe nada. Mas o silêncio de Deus não é ausência, querido. O silêncio de Deus é uma preparação para a sua manifestação gloriosa na nossa vida. A terceira lição que eu posso tirar desse texto, e que me inspira muito, é que a visão de Deus vai além da nossa lógica. O verso 26 ainda diz que os discípulos de Jesus pensaram que era um fantasma e gritaram de medo. E Jesus falou, não, só sou eu. Jesus falou, sou eu, não fique com medo. Você pode estar no meio de uma tempestade, mas Deus se aproxima de você no tempo certo. Pastor, mas qual é o tempo certo que Deus se aproxima? O tempo certo de Deus se aproximar é o tempo onde você deixa de dar lugar para a sua razão para dar lugar à sua fé. Uma fé que agrada a Deus. É mesmo? É. Hebreus, capítulo 11, verso 6, explica isso para a gente. O escritor de Hebreus ele diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, primeiro, você precisa usar a fé e você precisa crer que Deus existe. Porque se a pessoa não acreditar que Deus existe, não vai acontecer nada. Não vai significar nada. Não vai significar nem você ir negar a hora por mim, mas se você não crer, você precisa acreditar que Deus existe. E Deus não é um Deus que está assim num catálogo de Deus como os gregos tinham. Os gregos tinham um monte de Deus que eles adoravam.
Deus, ele é único. Além de único, Deus, ele quer ser o primeiro na nossa vida. Então, queridos, mas quanto a essas coisas, a lógica, a intuição e a razão humana, o intelecto humano, são coisas boas que Deus nos deu. Para serem usadas quando? Quando as coisas fazem sentido para nós. Mas a pergunta, e quando as coisas não fizerem sentido para nós? A gente usa o quê? O medo? O desespero? O grito de aflição? Alguém pode perguntar assim, mas pastor, quando é que a fé, então, ela se manifesta na nossa vida? Quando é que a fé, ela começa a agir em nós? Gente, a fé começa a agir em nós, ela começa a entrar em ação na nossa vida, na nossa relação com Deus e com a situação que a gente vive, quando a gente para de somar x mais y, querendo achar e querendo calcular se há alguma possibilidade de sermos bem-sucedidos em algo onde nós estamos em total e absoluta desvantagem. Quando a gente para de fazer isso, a fé começa a agir. O que fez Pedro se afastar do restante dos discípulos que estavam gritando com medo e de toda aquela situação de pavor e desespero, não foi basicamente a sua fé. Porque Pedro, quando ele fala, ele reconhece que poderia ser Jesus, ele chega para o Senhor e diz, Senhor, se és tu, então, essa palavra ser, que Pedro fala, se és tu, essa palavra ser, no português, no nosso português, ela tem pelo menos aí, eu acho que, se não me falha a memória, umas 18 funções. Entre funções sintáticas e morfológicas, ela tem umas 18 funções, mais ou menos. E aqui nesse texto, ela tem uma função condicional. Se é o Senhor. Jesus já tinha chegado e dito para Pedro, sou eu, não tenha medo. Mas falou, se é o Senhor. Mas o que é interessante é o seguinte, a fé, gente, ela só começa a entrar em ação quando nós deixamos de racionalizar as coisas. Quando nós deixamos de sermos carnais para passarmos a ser espirituais. Isso é. Mas sabe o que parece? Parece que até hoje a maioria das pessoas prefere a primeira opção. A opção de nunca ver Deus como Ele é e sempre vê-lo como um fantasma, como uma assombração. Todos os discípulos ficaram com medo, todos. Apenas Pedro faz algo ousado. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo de encontro ao Senhor por sobre as águas. O verso 28 nos diz, manda-me ter contigo. Gente, a vida com Jesus é sempre uma oportunidade de viver desafios extraordinários, desafios acima do natural, desafios sobrenaturais. E porque os desafios ordinários, os desafios normais, os desafios naturais, que nós mesmos podemos fazer. Por exemplo, remar o barco da nossa vida. Nós podemos fazer. E para fazer essas coisas normais e naturais da vida, nós usamos o quê? Nós usamos a razão, nós usamos a nossa lógica, nós usamos a intuição, o nosso intelecto. Nós usamos tudo isso para fazer as coisas normais da vida. Mas os desafios acima do normal, os desafios sobrenaturais, somente conseguimos fazer através da fé. E é necessário, para isso, a gente entrar mesmo nessa frequência onde Deus opera. Onde Deus opera? É na frequência do sobrenatural, querido. Nessa frequência do sobrenatural é onde o impossível se torna possível. E para isso,
precisamos ter o entendimento realmente de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é razão. Não adianta você somar cisma vazio, não dá. Então tem muita gente aí que anda pregando um evangelho racional, chamado de racionalismo bíblico. Hebreus diz totalmente o contrário, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa saber que Deus existe, porque se Deus não existir na sua vida, se você não crer, nada vai funcionar. E por fim, saber que Deus é bom, e Ele é galardoador dos que o buscam. Mas alguém também pode perguntar assim: mas pastor, os discípulos gritaram com medo no barco. Não fizeram isso porque o medo é um sentimento natural a qualquer ser humano? Bem, o medo realmente é um sentimento natural a qualquer ser humano. Mas quando o medo é usado no momento certo e na proporção certa, ok? Ele é uma emoção que a gente precisa ter mesmo. Então, se você, digamos, uma pessoa for saltar de paraquedas, ela começa a se desesperar, ela pode dar fechar o paraquedas e ela cair inteira lá, ou então nem pular do avião. Então, deve controlar esse medo. Então, o medo é um sentimento natural, realmente, a qualquer ser humano, sim. Desde que as suas emoções não estejam controladas por esse medo. Porque senão o medo se torna o seu algoz, o seu carrasco. E por que ele se torna isso? Porque uma pessoa controlada ou controlada pelo medo, ela tem fé. Mas fé, sabe aonde ela tem fé? Ela tem fé na derrota. Uma pessoa que tem fé na derrota, antes de começar a luta, antes de começar um desafio, ela já acha que já perdeu antes. Ela só entra para constatar que eu vou perder. Não, eu perdi essa batalha. A proposta de Jesus aqui: ande sobre o impossível. A fé em Jesus faz você enfrentar qualquer tipo de tempestade. Mas fica a pergunta que não quer calar: como é que eu venço o medo e consigo atingir o impossível? Bem, a gente consegue vencer o medo. A gente percebe isso nos discípulos. Enquanto todos os discípulos ficaram no barco com medo, Pedro não quis apenas ver Jesus fazer o sobrenatural. Pedro quis participar desse sobrenatural. Ele quis fazer parte desse milagre. Ele fala: mande-me ter contigo sobre as águas. E a lição que eu tiro sobre isso é que Jesus não apenas nos chama para assistir milagres, mas também para viver esses milagres. E saiba, milagres, queridos, não são. Muita gente imagina isso, tá? Eu vejo muita gente pensar isso, que milagres é para ser vivido na eternidade. Não. Milagres é para ser vivido aqui e agora, né? E com isso eu pergunto para você: qual é o seu andar sobre as águas? Um sonho? Um chamado? Um perdão impossível? Então peça. Peça. Tenha coragem de pedir o impossível para Deus. E aproveite o seu medo, porque ele pode te levar a um lugar aonde você guarda a sua coragem. Sabe por quê? Porque coragem não é ausência de medo, e sim um julgamento de algo que é mais importante do que o medo. E se você só saberá que você só saberá que você tem coragem quando ter coragem for a sua única opção. E no final, sabe o que você vai descobrir? Que o medo, que a coragem é o medo vencido. Mas o que vocês acham dessa situação? Precisavam os discípulos passar por uma tempestade tão grande, tão avassaladora, para ver um milagre de Jesus? Para ver algo extraordinário, sobrenatural? Será que precisava disso? Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não só permite sermos tentados com provações
que não possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13 fala isso. Nós somos tentados, nós somos provados naquilo que nós suportamos. E quanto maior a provação, maior também será o poder de Deus revelado no livramento. E outra coisa, tudo aquilo que não te desafia, tudo aquilo que não mostra as suas impurezas, tudo aquilo que também não te confronta, também não vai te transformar. Você nunca vai encontrar uma pessoa no mundo que venceu seus obstáculos, superou seus limites, venceu, sabe, transtorno na sua vida, tragédias, que fez isso na bonança, na facilidade ou na sua zona de conforto. Todas as pessoas que se superaram, que venceram seus limites, fizeram isso numa peleja, numa batalha, numa dificuldade, ou então no contraditório. Eu não sei, na verdade, onde é que Pedro estava com a cabeça quando pediu para Jesus para que ele fizesse a mesma coisa que Jesus estava fazendo, andar sobre as águas. Eu não sei onde Pedro enfiou a cabeça. Mas uma coisa fica muito clara para mim, sabe o que é? Pedro teve uma fé absurda. Pedro teve uma fé radical. Ele foi. E sabe o que houve? Aconteceu. Pedro andou sobre as águas. E sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus é quem pode nos fazer chegar lá. É Ele que diz que nós podemos chegar lá. Mas quando Jesus chama Pedro para ir com ele, andando sobre as águas de revolta do mar, Pedro foi. Mas logo depois, Pedro afunda. E o verso 30 vai dizer por que Pedro afundou. Sabe por causa de quê? Pedro sentiu a força do vento e teve medo. Olha o medo de novo aí. A força do vento fez com que Pedro sentisse medo. Gente, vou dizer uma coisa para você. Nós somos o povo da fé. Por que nós somos o povo da fé? Porque se você crê em Jesus, você faz parte do povo da fé. Porque Jesus é o autor e consumador da fé, como diz Hebreus capítulo 12, verso 2. Jesus é o autor e consumador da fé. E quando nós somos movidos por fé, nós também passamos por um perigo. Sabe qual é o perigo? Olhar a força do vento. Isto é, em outras palavras, tirar o foco de Jesus. Tirar o foco daquele que é o autor da fé, Jesus. E Pedro fez exatamente isso. E quando nós também fazemos isso, sabe o que acontece? A gente percebe a força do vento. Aí a gente tem medo, a gente duvida e acaba afundando também. Mas você quer saber de uma coisa que é muito interessante para mim? E eu aprendo com esse problema que não são os ventos fortes, não são as crises, não são as críticas e nem os fracassos. O problema sempre foi, é e será para onde nós estamos olhando. Esse é o problema. Porque se focarmos no problema, afundamos. Mas se focarmos em Jesus, o impossível acontece. E por derradeiro, eu queria dizer, Jesus não deixou Pedro sozinho. Jesus estende a mão e tira Pedro de lá. Jesus, quando vê Pedro se afogando, Jesus fala, Pedro clama por Jesus. E Jesus, lá no verso 30, Pedro clama por Jesus. Senhor, salva-me. Sabe o que acontece? Jesus atende. Isso para mim que é mais interessante. Sabe por causa de quê? Isso para mim é mais interessante porque Jesus vai lá e tira Pedro e fala,
estendendo a mão, segura, ó homem de pequena fé. Eu acho que isso aqui também é uma questão de tradução do texto. Por quê? Porque esse texto na Bíblia hebraica que eu olhei, quando Jesus fala homem de pequena fé, não está errado o texto aqui traduzido, não, está pequena fé não, né? A palavra aqui pequena é traduzida, é a palavra hebraica keton. E keton significa pequena, mas significa, sabe o que também? Diminuir e tornar menor. E eu acho que ela tem duas traduções que significa se tornar diminuta. Para mim, Jesus está falando para Pedro o seguinte: Pedro, por que a sua fé diminuiu, Pedro? Você estava indo tão bem, você estava indo na direção de mostrar para o mundo inteiro que da minha presença até a água se torna chão firme. E olha, mas sabe o que acontece? Para mim, Jesus estava falando para Pedro assim: Pedro, por que a sua fé diminuiu? Sabe por que eu entendo dessa forma? Porque Jesus, porque a fé que levou Pedro a andar sobre as águas, que eu chamo de fé radical mesmo, que ele sai do barco e anda sobre as águas, e ele andou, não foi a mesma fé que fez ele permanecer sobre as águas. E aí ele sentiu medo porque sentiu o vento. Ele tirou os olhos de Jesus para botar os olhos no vento. E aí não deu. Mas o interessante para mim, o que se destaca mais, para algumas pessoas, a pregação desse texto está na queda de Pedro. Porque muitas pessoas têm uma impressão só da nossa queda. Eu quero dizer para você que Deus não tem problemas com as suas quedas. Deus não tem problema com os seus deslizes. Deus não tem problema com os nossos erros. Quem tem problema com os nossos erros são os outros. Deus não. Deus, se você gritar por socorro, ele vem e te tira de lá. E isso para mim, que é interessante saber que quando nós falhamos, Jesus não nos abandona. Quando nós clamamos, ele está ali. E saber que a fé não é ausência de medo, mas uma decisão de confiar em Jesus, mesmo em meio ao medo. E não obstante a todas essas lições, a todo esse aprendizado que esse texto nos deixa, o que para mim é bastante significativo e é o que eu sempre procuro estar sempre aprendendo um pouco mais sobre ele, é sobre a obediência. Por quê? Porque os discípulos entraram no barco obedecendo o comando de Jesus para ir para o outro lado do mar. E sabe, e é bem possível que Jesus hoje também te chame, ou você já deve estar passando por isso há algum tempo, onde Jesus chamou um momento você na vida e diz: entra no meu barco e vá para o outro lado do mar. E se você obedecer à voz de Jesus, e se você obedecer à palavra de Jesus, você vai chegar para o outro lado e não vai ter tempestade que impeça de acontecer aquilo que Jesus disse para você que vai acontecer. Chegar do outro lado. E aqui o verso 34 diz que depois que Jesus entra no barco, acalma, passando para o outro lado, chegaram a Genezaré. Eles chegaram do outro lado. Então, aí eu te pergunto, como é que está a sua vida? Como é que anda o seu casamento? Como é que anda a sua família? Como é que anda o seu ministério? Como é que está numa tempestade? Saiba, se Deus te chamou e você entrou no barco que Jesus e obedece a palavra dele de ter ido, saiba, os propósitos de Deus na nossa vida também têm provisões de Deus na nossa vida. Gente, tem uma música que eu aprendi ainda quando criança, e sempre que eu lembro dessa música eu canto. Ela diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afundar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristezas dessa lida
quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Eu digo isso porque ela te sustenta. E sustenta mesmo, sabe por quê? Porque quando nós estamos com Jesus, até o mar vira chão firme. Quando estamos com Jesus, Ele é o único que pode nos fazer chegar do outro lado. E você pode dizer assim, mas pastor, e se eu ainda tiver medo? Se você ainda tiver medo, faça como o rei Davi ensinou no Salmo 56, verso 3. Davi diz assim, quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Que o Espírito Santo ministre na sua mente toda a luz e esclarecimento para que a sua fé arda como a fé radical de Pedro e não tire o foco de Jesus. E você ande sobre as águas como estivesse andando no chão firme. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos nós em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amada comunidade, que profunda essa palavra do nosso pastor Rogério, né? Muito forte essa palavra, muito forte. Eu senti muito a presença de Deus. E você sentiu também? Eu consegui anotar algumas coisas que veio de impacto ao meu coração. Essas lições, né, essas experiências que ele falou, que nem sempre obedecer a Deus nos leva a lugares confortantes. Porque muitas das vezes o que Deus quer mesmo é nos tirar da zona de conforto, porque saindo da zona de conforto é que há o crescimento. E aí ele falou que o milagre da obediência precede a súplica. Não adianta você ficar orando, se você não tem a ação de obedecer. Que forte isso, né? E aí ele falou que Deus pode permitir tempestade e não, porque ele não nos deixa sozinho nessa tempestade. Ele permite a tempestade porque ele sabe que ele é o alfa e o ômega. E a tempestade, com certeza, vai ser para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. E aí Deus usa essa tempestade exatamente para aumentar a nossa fé. E aí ele falou sobre o invólucro que Deus, dentro desse invólucro está exatamente o problema, a dificuldade, né? E muitas das vezes, quando nós estamos ali desembalando, vendo ali o problema, a gente não escuta nada, porque é o momento que Deus fica assim, ó. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viu um cirurgião fazendo bagunça, algazarra? Você já viu alguém que está fazendo uma tarefa muito importante, fazendo algazarra? Porque Deus trabalha no silêncio. E aí o pastor Rogério falou com muita propriedade quando ele fala assim, ó, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus.
Silêncio de Deus não é a ausência dele. E aí ele fala que a visão de Deus vai além da nossa lógica. E aí ele fala que Deus se aproxima no tempo certo. E o que aproxima, e o que nos aproxima de Deus é quando a lógica dá lugar à fé. Que profundo. Vocês sabem que eu sou a esposa desse homem maravilhoso que acabou de pregar, esse pastor de multidões. E eu sou a prova de que ele era totalmente lógico. E para ele dizer isso, eu posso dizer para vocês aqui, comunidade amada, que eu vejo esse homem vivendo isso que ele acabou de pregar. Eu vejo ele realmente mergulhando nesses rios, nesse rio que o Senhor está mandando ele e dizendo para ele, vem. E eu vejo cada dia mais ele colocando a lógica de lado e indo seguindo o caminho da fé. Ele também disse que as pessoas preferem ver Deus como um fantasma. Meu Deus! E que a vida com Jesus é uma oportunidade para viver desafios extraordinários e vencê-los. Que o medo a pessoa, quando ela é controlada pelo medo, ela tem muita fé. Você que está aí sendo controlado pelo medo, você tem muita fé, mas é na direção errada, você tem fé na derrota. Meu Deus! Essa foi algo que eu estou tentando levantar até agora. E que nesse momento, quando você tem a fé na derrota, o medo ele passa a ser o teu algoz. Isso é forte demais. E aí, como vencer o medo e atingir o impossível? Jesus não nos chama somente para assistir milagres, mas para viver, para andar sobre as águas. Outra coisa que o pastor Rogério falou com muita sabedoria. Nossa, eu não sei você, mas eu anotei muitos códigos para a minha vida através dessa palavra. E ele fala que coragem não é ausência de medo. A coragem é o medo vencido. Que isso? Nunca ouvi isso na minha vida, anotei. E tudo que não nos confronta, não nos transforma. Por que você está reclamando? Por que você está reclamando? Lagarta, o Senhor quer te transformar numa borboleta saudável, numa borboleta viçosa, numa borboleta feliz. E também ele falou também que a fé que fez o Pedro ter a motivação de ir, infelizmente não foi a mesma fé. A fé que ele andou não foi a fé que impulsionou ele a querer ir andar. E que Deus não tem problema com as nossas quedas. Deus quer ver a nossa postura mediante o medo. E é com esses códigos que eu quero perguntar para você aqui. Você que vive preso a esse medo, você que vive nessa corrente, nessa prisão, você que está aí ouvindo essa palavra, eu quero dizer para você que essa palavra não foi em vão. O Senhor, ele preparou o servo dele para trazer essa palavra para você. Eu quero saber, você que está aqui, você que nunca ouviu falar de Jesus da forma que você está ouvindo hoje. Você que só conhece Jesus de ouvir falar, você vê todo mundo pregando, mas você nunca viu, você nunca experienciou, você nunca teve experiência, nunca experienciou essa presença. Eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Você não tem mais por onde correr. Recebe Jesus na tua vida hoje como Senhor e Salvador da tua vida. Vai doer menos. Aceita. Aceita que vai doer menos. Aceita. Tem um pensador que diz que quando a dor de se estar vivendo for maior do que a dor da mudança, a pessoa muda. Que seja hoje o dia da tua mudança. Escolhe hoje o dia da tua mudança.
Queira tocar na orla do Senhor. Queira ser essa pessoa que vai mergulhar nessa fé. Você que não conhece o Senhor Jesus, eu te convido nesta noite para que você venha recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. E quando você permitir que ele venha ser Senhor e Salvador da tua vida, ele vai tocar nessa situação, nessa circunstância aí, que para você não tem mais jeito. Mas eu quero aproveitar e fazer um outro convite para você que já teve a experiência de andar nas águas, você que já vivenciou o sobrenatural de Deus na sua vida, mas por alguma fragilidade, você foi se afastando, se afastando, se afastando. E hoje você está longe. Você viu tudo que o pastor Rogério falou aqui com muita autoridade, intrepidez e ousadia? A coragem não é falta de medo, mas a coragem é o medo vencido. Olha só. Eu quero te convidar, rompe esse medo hoje, esse medo de sofrer, esse medo de ser decepcionado novamente. Volta. Você é filho, você é filha. Não tem outro para ocupar o teu lugar. O Senhor te chama de volta nesse momento. O Senhor te chama de volta nessa noite. Ah, pastora Lu, mas eu estou na igreja. Mas estar na igreja não é estar caminhando no mar. Caminhando na igreja não é estar obedecendo. Vivendo de fé. Buscando viver o extraordinário. É para esse lugar que eu quero te convidar nessa noite. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra pregada pelo teu servo venha criar raízes, que as pessoas venham ser impactadas, que essa comunidade linda nunca mais venha a ser a mesma. Eu quero te agradecer para aqueles que estão agora abrindo o coração para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Como Senhor, é o Senhor que vai mandar em tudo a partir de hoje. É o Senhor que vai mudar tudo. Não vai ser mais as mãos de ninguém que vai fazer. É tudo, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos hoje que estão levantando a mão e recebendo o senhorio de Cristo. E quero agradecer também, Senhor, e louvar pela vida daqueles que estão retornando a esse lugar de alcançar os teus milagres, de viver num lugar onde filho vive e não bastardo. Eu quero te agradecer também. Senhor, escreva o nome deles no livro da vida e que Satanás nunca mais venha encontrar legalidade para vê-los distantes de ti. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E essa comunidade amada, diga amém. Eu quero te abençoar nessa noite. Levanta suas mãos assim em forma de receber. Eu vou ministrar sobre você uma bênção, primeiramente, a bênção araônica, que é a bênção que o primeiro sacerdote, levantado pelo Senhor, ele ministrou sobre os filhos de Deus. Após o Senhor escrever as leis, ele fez com que Arão ministrasse sobre os filhos de Deus, e como uma sacerdotisa, como uma ministra do Senhor, eu vou ministrá-la sobre você. Ela diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, ainda com as mãos erguidas. Que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o grande amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. E que as doces consolações do Espírito Santo, o Espírito Santo que console e convence o homem de todo pecado, que você, como CP, comunidade amada e todo mundo, receba essa bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. E você declara amém, amém. Graças a Deus. Seja abençoado. Tenha uma semana abençoada. Compartilhe esse vídeo. Dê um like, comente. Mande para as pessoas que realmente precisam ouvir essa palavra.
Passou para quem precisa ouvir essa palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é uma relíquia, ela é uma joia impagável. Então, não é para qualquer um. Nós te abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Faça brilhar seu rosto